Solo Leveling é um dos animes mais aguardados da temporada e estreou recentemente na Crunchyroll. Mas qual é a história que cerca esse anime? Solo Leveling é justamente a história de um mundo onde em determinado momento aparecem alguns portais que faz uma ligação entre o mundo dos humanos e o mundo dos monstros mágicos, como eles dizem. E aí, a partir desse momento, a sociedade começa a ganhar habilidades, alguns humanos, e aí eles são ranqueados em alguns ranks, né? E aí tem rank E, rank C, rank B, rank A e rank S. E esses chamados cavaleiros são selecionados pelo governo, por alguns governantes ali, para justamente ir até esses portais, atravessar os portais e enfrentar os monstros mágicos ali, né? É importante dizer que cada dungeons, como eles chamam, que abre, né? Como se fossem masmorras que abrem, e aí lá tem determinados monstros, né? E aí, em cada uma dessas masmorras que são abertas, há diversos tipos de monstros que tem classes de níveis, né? Então você enfrenta monstros mais fracos até chegar no monstro que, vamos dizer assim, que é o chefão daquele lugar ali, né? E aí, Solo Leveling justamente traz essa ideia. Mas de onde é que vem a origem desse anime que estreou recentemente e já tá dando o que falar no Crunchyroll, né? Ele deriva de um webtoon, que é mais ou menos como se fosse um mangá. Contudo, o webtoon, ele é uma página, né, uma publicação que é gratuita e é publicada essas determinadas histórias, né? Solo Leveling foi publicada lá em 2016 e começou a repercutir pelo seu design, sua história bem complexa. E aí começou a fazer sucesso, e quando foi em 2020 para 2021, foi sugerido que fosse criado o anime a partir dessa história lá, dessa webtoon. E como ela já tinha bastante sucesso, né, levando a mais de 2 milhões de leitores dessa webtoon na internet, com certeza ganharia um anime, e sem sombra de dúvida é justamente isso que acontece. Mas qual o contexto da história, como é que ela funciona, certo? A trama gira em torno de um personagem chamado Song, que ele nada mais é do que o ser humano mais fraco que existe. Ele é um cavaleiro de rank E, é considerado o mais fraco de todos, e é tanto que tem um episódio, logo no primeiro episódio, que a galera comenta, né, onde ele tá, a missão que ele tá envolvido, com certeza a missão é mais fácil, porque ele é um cavaleiro considerado por muitos o mais fraco do mundo, e tá ranqueado lá na classe E, que é a classe mais baixa que se tem. E aí Song, ele justamente é esse personagem aqui, que o anime vai começar justamente trazendo essa ideia, né? Como é que você vai começar a criar a expectativa nesse personagem, como é que ele vai chamar a atenção. E aí, ele, por ser fraco, né, acaba sendo um estrategista. Então ele acaba analisando as coisas, o momento, o ambiente. E aí esse personagem ele vai se desenvolvendo ao longo da trama, né? Em determinado episódio, ele vai ali ficar à beira da morte e ele vai se pensar, né? Se ele tivesse a segunda chance, ele faria diferente, faria algo diferente. E aí é justamente isso que vai acontecer com esse personagem, né? Ele vai ter uma segunda chance, né? Que é como eles trazem, né? Para que haja um segundo despertar, como eles vão dizer, já que a humanidade despertou depois que esses mundos começou a surgir, né? Esses dois mundos, o mundo do humano e o mundo dos monstros mágicos começou a colidir, entre aspas. Os humanos começaram a despertar poderes, há a possibilidade de um novo despertamento desse poder, contanto que ele passe por uma situação de extremo medo e que ele, a partir desse medo, ele consiga ressurgir, e a partir daí vai haver o segundo despertar. E aí, a partir desse contexto, Song vai ter, a partir de um determinado episódio, esse novo despertar. E aí o que começa a ocorrer, né? Ele começa a meio que visualizar determinadas questões, e parece muito com um jogo RPG, né? Então ele começa a ter acesso a armas, a várias coisas que vão fazer com que ele aumente de level. Então a cada fase que ele vai passando, né, cada monstro que ele vai enfrentando, determinadas missões que ele vai cumprir, que esse determinado painel que vai aparecendo, esses painéis vai aparecendo para ele sugerindo missões, ele vai aumentando de level. Então isso faz com que ele vá ficando mais forte. Então um cavaleiro que era rank E começa a aumentar de rank naturalmente, e aí ele vai ficando extremamente muito poderoso. E aí, dentro de todo esse contexto, é justamente o porquê que o governo manda esses cavaleiros para fazer essa missão, né? Essa missão tem como foco principal, cada monstro ele tem como se fosse uma pedra, e essa pedra é utilizada para fazer armas, para lutar contra esses monstros mágicos. Então a cada
cada monstro que é morto e essas pedras são recolhidas, você pode criar mais armas para enfrentar monstros mais poderosos. E aí a trama vai ter esse plot de base e vai tendo esse desenvolvimento. E aí o interessante é que você perceber que esse personagem ele vai aumentando de level e se desenvolvendo, né? Então outrora ele era muito fraco e agora ele está se tornando muito forte. E é interessante sempre pensar que o desenvolvimento dele essa é a ideia. É que seja como se fosse de um jogo de fato, né? Ele vai aprendendo como usar a arma, que nem toda arma dura por muito tempo. E que é necessário criar estratégias, né? Que tipo de monstro ele vai enfrentar, quem ele é capaz de derrotar ou não. Assim como os humanos são ranqueados em rank A, B, C, D, E e S, os monstros também são classificados meio que por cores, né? O monstro azul, o monstro verde é mais fraco, o azul é meio termo, o laranja é mais forte. E aí esses monstros também são classificados dessa forma. Então, se Solo Leveling foi um sucesso na Webtoon, ele com certeza vai se tornar um sucesso aqui como anime. Já tem lançado os 4 primeiros episódios, quem não assistiu pode assistir e veja o que você acha, né? Se você curtiu esse anime, quem já assistiu os primeiros 4 episódios, não esqueça de deixar seu comentário aí, seu like e ver o que você achou. Eu não vou trazer muitos spoilers nesse vídeo sobre os episódios que já foram lançados, vou trazer outro vídeo para que aqueles que não assistiu tenham a possibilidade pelo menos de assisti-lo, né? E que se você curte animes como Dragon Ball, Naruto e outros, não tem o mesmo aspecto, mas eu acho que aqui todo anime ele começa com um desenvolvimento um pouco mais lento atualmente, né? Então você vai ver o desenvolvimento, assim como em Black Clover, que Asta não tem nenhum tipo de poder, só aquela espada que ele adquire, e ao longo das temporadas ele vai se desenvolvendo e se tornando mais poderoso a partir de treinamentos ou algo do tipo. E aqui em Solo Leveling é justamente a mesma primícia, né? Esse personagem tem a segunda oportunidade de ali, ele tem o segundo despertar e ele vai aumentando de level lentamente e vai começando a ter novas missões e formar novos grupos ali que vão participar dele dessa missão, e vai chegar um ponto, como no Webtoon, né, que ele tá tão poderoso que é quase poder infinito. Mas aqui esse vídeo é mais para você entender o contexto, né, que se passa aqui esse anime, e aí ver se você tem interesse ou não de assistir. Mas não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar. Valeu, fui!